cumprimento das obrigações contratuais é a hipótese campeã de rescisão indireta do contrato de trabalho. Isso significa que a empresa ou o empregador que não cumpre qualquer das determinações do contrato de trabalho está sujeita à rescisão indireta. E essa rescisão indireta é uma das modalidades de rescisão do contrato de trabalho reconhecida em juízo. Então, basicamente é isso. Se o empregador descumprir qualquer cláusula contratual ou qualquer uma das obrigações impostas por lei em relação àquele contrato de trabalho, o empregado pode dar uma justa causa na empresa. Ou seja, o empregado pode considerar o seu contrato de trabalho rescindido justamente em razão desse descumprimento. E essa é a hipótese campeã de rescisão indireta do contrato de trabalho na justiça, porque a maioria das empresas, uma hora ou outra, descumprem uma coisa ou outra dentro do contrato. E isso faz com que a Justiça do Trabalho receba uma enxurrada de ações. E essa é a hipótese de rescisão indireta do contrato de trabalho que eu vou tratar no vídeo de hoje. E se você gosta desse assunto, já deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que houver a publicação de um novo vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Gabriel Pacheco, sou advogado especialista em Direito do Trabalho e você está em uma playlist onde eu me propus a te explicar exatamente tudo sobre todas as hipóteses e modalidades de rescisão do contrato de trabalho. Então, qualquer dúvida a respeito de rescisão do contrato de trabalho, basta você consultar qualquer vídeo dessa playlist e você vai ter a explicação completa de cada modalidade e de cada hipótese. E é óbvio que essa não pode ficar de fora. Óbvio. Mas o descumprimento de qualquer uma das cláusulas do contrato de trabalho por parte da empresa autoriza a rescisão desse contrato de trabalho na modalidade de rescisão indireta. E o entendimento aqui é muito simples, vamos lá. Se o empregado ele pratica uma falta grave, por exemplo, ele se ausenta ao trabalho sem justificativa, a empresa vai aplicar uma justa causa nesse empregado. Seria um caso de abandono de emprego, uma falta grave cometida pelo empregado. Agora, quando a empresa descumpre alguma regra contratual, aí é a empresa que comete essa falta grave e o empregado pode aplicar uma justa causa nessa empresa e rescindir o contrato de trabalho definitivamente. Mas o detalhe desse tipo de rescisão contratual é que muitas pessoas não conhecem aquelas atitudes da empresa que podem ser consideradas faltas graves para justificar a rescisão direta. O que a empresa pode fazer ou deixar de fazer, sendo cumprimento ou descumprimento de uma norma contratual, que justifica a rescisão direta do contrato de trabalho? Essa é a dúvida da maioria das pessoas quando o assunto é rescisão direta. Qual que é a falta grave cometida pela empresa que justifica esse tipo de rescisão? Porque o artigo 483 da CLT não especifica qual que é essa falta. Quer ver? Olha só, presta atenção no que diz a linha D do artigo 483. Olha só, o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando, a linha D, não cumprir o empregador as obrigações contratuais. E agora eu te pergunto, quais obrigações contratuais? Quais são as obrigações contratuais que o empregador descumpre que são suficientes para romper o contrato de trabalho? E a resposta a essa pergunta é muito simples. Qualquer obrigação. Se o empregador descumprir qualquer uma das obrigações contratuais, é passivo de rescisão direta. É lógico que, eu já te expliquei em vídeos anteriores, que a rescisão direta do contrato de trabalho é uma modalidade de justa causa. Assim como eu já te expliquei como que funciona a justa causa. E a justa causa, como eu já te disse em outros vídeos, é a medida mais gravosa que se pode aplicar em um contrato civil de trabalho. Isso significa que a aplicação da justa causa ou o reconhecimento da rescisão direta tem que acontecer em hipóteses muito precisas. Ou seja, tem que analisar a razoabilidade, a proporcionalidade na aplicação dessa medida, porque se essa medida for aplicada de forma desrazoada ou desproporcional, essa rescisão é nula e possível de ser revista na justiça. Então olha só, vou te dar um exemplo muito simples. Vamos supor que em determinado mês o empregador atrasou o salário daquele empregado. Era para ele ter recebido o seu salário até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação de serviço. Mas esse empregado recebeu ali no 7º dia útil ou no 8º dia útil. Houve então um atraso salarial e isso implica num descumprimento por parte do empregador em uma das cláusulas contratuais. O empregador ele tem que pagar dentro do prazo. Se ele paga fora do prazo, ele descumpre uma cláusula contratual. E isso sim pode justificar a rescisão direta. Mas se esse atraso no pagamento do salário acontece uma única vez, é totalmente desproporcional rescindir o contrato de trabalho ou encerrar o contrato de trabalho pela rescisão direta, porque neste caso não seria uma atitude razoável. Empresas podem passar por problemas sim financeiros e um atraso de poucos dias, apenas uma única vez, não é suficiente para pôr fim ao contrato de trabalho. Quero lembrar para vocês que tanto a justa causa quanto a rescisão direta do contrato de trabalho acontece naqueles casos onde a permanência do contrato de trabalho se torna inviável, ou seja, não dá mais para continuar trabalhando, porque a falta foi grave o suficiente para romper o contrato de trabalho. Essa é a ideia básica da justa causa e da rescisão direta. Então, nesse caso, onde o empregador ele atrasa o salário daquele empregado apenas uma única vez por poucos dias, não é uma causa suficiente para a aplicação da rescisão direta ou do reconhecimento da rescisão direta em juízo. Agora, se esse empregado todos os meses recebe salário atrasado, aí é uma atitude reiterada da empresa. Isso significa que a empresa não está preocupada em cumprir com a sua obrigação
obrigação contratual de fazer o pagamento do salário daquele empregado até o 5º dia útil. E isso implica, sim, em uma falta gravíssima passível de rescisão indireta do contrato de trabalho. E, aliás, aquele empregado que recebe o salário atrasado todos os meses ainda tem direito na Justiça do Trabalho a uma indenização por dano moral em razão do atraso reiterado no pagamento do salário. Então perceba que tem que ter essa análise de proporcionalidade, razoabilidade, tanto para a aplicação da justa causa no empregado, quanto para o reconhecimento da rescisão indireta, nos casos onde o empregador é quem pratica a falta grave. Então, para responder a pergunta que muitas pessoas me fazem, quais são as obrigações que o empregador deve descumprir para que a rescisão indireta seja possível? E a resposta é muito simples: qualquer obrigação, desde que o descumprimento dessa obrigação torne o contrato de trabalho inviável na sua permanência. E não são apenas nos casos onde ocorre o atraso no pagamento do salário que é possível o reconhecimento da rescisão direta em juízo, não. Tem vários outros exemplos que eu vou listar alguns aqui que são mais frequentes para você ter uma noção e comparar na sua realidade se isso acontece com você. A rescisão indireta pode ser reconhecida quando a empresa não faz o pagamento do FGTS, quando ela não paga os adicionais devidos, quando ela obriga o empregado a fazer horas extras e não faz a devida remuneração, quando acontece casos de desvio de função ou acúmulo de função, e os casos mais comuns são aqueles que envolvem assédio moral ou assédio sexual. E esses não são todos os casos, tá? Existem inúmeros outros casos que validam a rescisão indireta, que não dá nem para mensurar ou para listar aqui para você pela quantidade que são. E é por isso que eu quero a sua colaboração. Coloque aqui nos comentários a situação que você vive aí na sua empresa, se isso pode ser ou não considerado uma falta grave cometida pela empresa, capaz de justificar a rescisão indireta do contrato de trabalho. E se você gostou do assunto do vídeo de hoje, como eu disse lá no início, deixe o seu like, tá? Isso não te custa nada, mas isso é extremamente importante aqui pro canal. Outra coisa importante é você compartilhar esse vídeo com aquele colega que trabalha em um lugar extremamente estressante, abusivo, onde ele não recebe aquilo que ele tem direito, para que ele entenda que é possível o pedido de rescisão direta do contrato de trabalho nesses casos, onde a empresa comete uma falta grave capaz de romper o contrato de trabalho. É muito importante que as pessoas conheçam dessas informações. E se você ficou com alguma dúvida a respeito do conteúdo do vídeo de hoje, fique à vontade para colocar os seus questionamentos aqui nos comentários, que eu vou ter o prazer de te responder. Te espero então em uma outra oportunidade para a gente discutir mais sobre direito do trabalho. Um abraço e até lá!